Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui, portanto, tratar de um novo tema, que é a constituição definitiva do crédito tributário. Veja pontualmente que a Constituição do Crédito Tributário, prevista especificamente no artigo 142, 147, 149, 150, enfim, essas circunstâncias pontuais em que faz, portanto, nascimento ao crédito tributário, não tem, portanto, a mesma referência à Constituição definitiva do crédito tributário. Professor, não tem sentido isso. Tem sim, olha só. O crédito tributário, no primeiro momento, já está nascido e já se ouve a sua Constituição. Mas a Constituição definitiva do crédito tributário é, na realidade, o exaurimento de quaisquer dúvidas relacionadas a qualquer presença de vícios formais, materiais, quanto ao próprio valor do antebeatum, ou seja, do valor devido tributo, não há mais nada a ser questionado, portanto, pessoal, quanto ao crédito tributário. Nessa medida e consequência, trago para vocês aqui um singelo conceito, aprofundando, portanto, a matéria. Constituição definitiva do crédito tributário. Não é a Constituição do crédito, que já houve sua Constituição. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Autoriza o fisco promover a inscrição em dívida ativa. Veja pontualmente que quando há a mera Constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 142, 147, enfim, simplesmente é notificado o contribuinte ou responsável para que ele apresente a sua impugnação ou, se for o caso, pessoal, reconhecendo a dívida, ele realiza o pagamento, portanto, do montante integral. E ainda mais, quiçá as circunstâncias, ele pode se valer, portanto, de um parcelamento, suponhamos que ele não tenha condições de arcar com o pagamento integral. Veja o carnê do IPTU. O recebimento do carnê do IPTU, ele informa o montante do valor total e, subsequentemente, ele informa o valor em parcelas. E aí tem um plus associado no carnê, que é o tal de descontos, justamente para estimular especificamente o pagamento integral do valor do débito. Bem, então, a Constituição definitiva do crédito tributário autoriza o que, gente? O fisco promover a inscrição em dívida ativa. Esgotado, portanto, o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Pessoal, não é matéria desse semestre nós analisarmos toda a vida útil do questionamento do crédito tributário nessa etapa aqui pontual, gente. Nessa etapa aqui de dentro, aqui, ó. Que vai envolver a Constituição do crédito tributário, a Constituição definitiva do crédito tributário e, sequencialmente, pessoal, a inscrição dívida ativa. Dentro desse miolo aqui que meira entre a Constituição do crédito tributário e a Constituição definitiva do crédito tributário, nós vamos encontrar pontualmente uma série de discussões a nível processual e administrativo, até chegarmos pontualmente, pessoal, à inscrição em dívida ativa. E isso vai implicar, inclusive, com o processo sendo, a processo administrativo, evidente, ele ser submetido a recurso. Então, veja, na esfera do processo administrativo fiscal, é reconhecido aos contribuintes e aos responsáveis tributários que, além do contraditório e da ampla defesa, bem como em sede do que tange a uma relação jurídica linear, é reconhecido também o duplo grau de cognicidade administrativa. O que é isso, professor? Olha só, é a mesma ideia que nós temos de um processo judicial em que a petição inicial é protocolada e chega-se aonde, gente? Chega-se à contestação, finaliza-se, portanto, na sentença. Da sentença cabe que recurso? Recurso de apelação. O processo, portanto, ele sobe para uma instância superior, para um órgão, portanto, colegiado. Mesmo raciocínio é aplicado na esfera administrativa fiscal. Vai haver uma decisão, portanto, monocrática. Sequencialmente, o processo tem que subir para uma instância recursal, que exige-se, nesse sentido, que seja formado por um órgão colegiado. Bem, de toda maneira, pessoal, o processo ele tem, portanto, uma tramitação. Ele tem, inclusive, as possibilidades de submeter-se a incidentes. E isso tudo nós estudamos especificamente no processo administrativo fiscal. Então, veja, todo cidadão, todo administrado, segundo a lei de declaração de liberdade econômica,
há uma presunção, portanto, de boa-fé por parte do administrado. Cabe, nesse sentido, pessoal, um tratamento digno quanto ao administrado, reconhecendo a eles todas as garantias constitucionais mínimas e indispensáveis. Bem, dando seguimento à nossa fala, o trabalho, vamos aqui voltar aqui esse conceito. Então, pessoal, nesse sentido e consequência, o artigo 201 ele é bastante útil, que diz o seguinte, que a inscrição em dívida ativa só ocorre quando foi esgotado todas as discussões administrativas relacionadas ao crédito tributário. E o ponto crivo disso, que é o reconhecimento translúcido que já foi encerrado tudo isso, é quando ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. E isso está expressado categoricamente no artigo 174, porque ali determina o dias acor, o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional. Foi aqui colocado, olha só o nosso texto, e, sequencialmente, inaugura o prazo para ajuizamento da competente ação de execução fiscal. A competente ação de execução fiscal, pessoal, ela é regida por legislação própria, pela Lei 6.830 de 1980, que é a famosa LEF, Lei de Execuções Fiscais. Mas, para isso, deve estar munido a Fazenda Pública de um título executivo extrajudicial, que é a CDA. Então, veja, diante da emissão da CDA, ou seja, certidão de dívida ativa, o artigo 784, inciso 9 do CPC, ele trata que, dentro do rol de títulos executivos extrajudiciais, destaca-se para a nossa matéria a CDA, a certidão de dívida ativa. Bem, seguindo o raciocínio do texto, olha o que diz. Além do mais, a partir da constituição definitiva do crédito tributário, tem-se o marco para o desacordo do prazo prescricional em matéria tributária, além de tornar punível aquele que pratica crime material contra a ordem tributária, na medida em que o lançamento definitivo do crédito tributário é uma condição objetivo de punibilidade ou um elemento normativo do tipo. E isso, inclusive, foi objeto, pessoal, de súmula vinculante. Olha aqui a súmula vinculante número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto nos artigos tais, positivos tais, antes do lançamento definitivo do crédito. E como é que eu conheço o lançamento definitivo do crédito, pessoal? Eu conheço quando se extingue, pessoal, ou melhor, se esgota todo e qualquer questionamento administrativo relacionado ali pontualmente ao crédito tributário. Quando o indivíduo, portanto, paga definitivamente o tributo, extingue a relação jurídica tributária, extingue o tributo. Mas, veja pontualmente, suponhamos que não haja um pagamento, o indivíduo está em mora, inadimplente, é sequencialmente, pessoal, submetido ao quê? A inscrição em dívida ativa. Mas, para isso, o Estado, a administração, já reconhece que o crédito está o quê, gente? Definitivamente constituído. É por isso que o artigo 174 CTN diz o seguinte: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Constituindo definitivamente, portanto, inserido nessa temática aqui pontual, pessoal, encerra-se, portanto, o que, gente? Qualquer celeuma, qualquer discussões a nível processual relacionado ao que, gente? Ao crédito tributário na dimensão administrativa, na dimensão da relação jurídica processual linear em quem vem a discutir o crédito tributário. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, eu acho que esse conceito aqui está de bom tamanho, nos exorta bastante explicações. Então, pessoal, nós temos aqui que apontar especificamente algumas peculiaridades que envolvem esse momento aqui, claro, que é essa transição entre a esfera administrativa para a esfera judicial. Por que transição? Porque quando o crédito tributário, pessoal, ele é inscrito em dívida ativa, ele se torna exequível. E aí gera-se a emissão da CDA, sequencialmente a Procuradoria utiliza essa CDA justamente para munir a sua petição inicial, que é a petição de execução fiscal, uma tipificação exacional, buscando, portanto, fazer o levantamento do dinheiro, que, por sinal, pessoal, tem o viés de uma receita pública derivada, para que haja, pessoal, o seu ingresso nos cofres públicos, para a sua real função pública. Bem, nessa medida e consequência, vamos aqui seguir o raciocínio. Bem, coloco aqui para vocês, veja que eu gosto de trabalhar muito com os precedentes, muito com os julgados, mais uma referência para dar bastante sensatez da minha palavra.
Bem, esse habeas corpus aqui, julgado pelo tão respeitado e admirável ministro Sepúlveda Pertence, a qual eu praticamente tenho uma admiração pessoal e intelectual por ele. Bem, ele traz o seguinte ponto de prerrogativa de vista da matéria. Embora não condicionada a denúncia e representação da autoridade fiscal, a ADI 1578 do Mandado de Segurança, medida cautelar, gente, perdão, falta justa causa para ação penal pela prática de crime tipificado no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, que é material ou de resultado. Enquanto não haja decisão definitiva no processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo como uma condição objetiva de prioridade ou elemento normativo do tipo. Então, em síntese, tem que haver o que, gente? A esgotamento claro, translúcido de todo e qualquer debate relacionado ao crédito tributário. Porque não adianta somente haver a constituição do crédito tributário. Tem que haver o exaurimento do debate, o exaurimento das discussões, garantindo ao contribuinte e ao responsável o duplo grau de cognição administrativa, o contraditório, a ampla defesa, enfim. Todas as garantias processuais mínimas inseridas na esfera administrativa. É uma medida cautelar, tá, gente? Aqui também outro julgado que reverbera. Bem, tangenciando pontualmente a questão do IPTU, sempre é circunstância de cobrança. Bem, os tributos cujo lançamento é de ofício ou por homologação, a notificação, no caso do IPTU, é feita por quê, gente? Pelo envio do carnê, tá? E na mesma medida, em consequência, em razão ainda do IPTU, só pode se discutir, pessoal, que o contribuinte ele não recebeu o carnê se ele pontualmente fizer prova em sentido contrário. Presume-se, portanto, pessoal, até prova em sentido contrário, que o contribuinte recebeu o carnê de IPTU. Relacionado ao IPVA, aqui é um ponto incrível, interessante. A jurisprudência é bem clara. Vamos aqui fazer a leitura. Inclusive foi tema 903, 2016, pelo STJ. Olha o que diz. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, é lançado de ofício. Quais são os tributos que são lançados de ofício, gente? IPTU, IPVA, taxas e contribuições de melhoria. É lançado de ofício no início de cada exercício, artigo 142, e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, o qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento como instruções para a sua efetivação. Eu pergunto para vocês aí em casa, alguém já recebeu um carnê de IPVA? Olha, particularmente eu nunca recebi. Eu já recebi de IPTU, mas nunca de IPVA. Mas veja pontualmente que para o STJ, a publicação de calendário de pagamento já é, portanto, pessoal, o caminho necessário para que o contribuinte tome conhecimento que há o dever de pagar IPVA. Bem, é a jurisprudência brasileira, tenho as minhas ressalvas, mas tudo bem. Reconhecida a regular a Constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo decadencial. Isso é fato. Temos um lapso temporal, que é a ocorrência do fato gerador, e aí nós temos que lembrar em consideração que tem duas formas de contagem. Aliás, se formos quiser aprofundar mais, o artigo 173 ele apresenta duas circunstâncias pontuais e o artigo 150, parágrafo 4º, no que tange especificamente aos tributos lançados de ofício, existe uma circunstância pontual do início da contagem do prazo decadencial. Então veja, é aquela regra cuja base ontológica é um fato gerador. Eu só posso começar a pensar em prazo decadencial se tem fato gerador. E eu só posso pensar em termo final para a contagem do prazo decadencial os transcurso dos 5 anos. Observado a regra de contagem dos artigos 173 e artigo 150, parágrafo 4º, este último, para os tributos cujo lançamento é por homologação ou autolançamento. Vamos lá, então, reconhecida a regular a Constituição do crédito tributário, não há mais o que se falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional. E aí reverbero a atenção ao artigo 174 do CTN, cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para pagamento da exação, porquanto, antes desse momento, o crédito não é exigível do contribuinte.
Em verdade, pessoal, até mesmo para que haja uma certa logística eficiente por parte da arrecadação, a municipalidade elas tem usado, pessoal, a questão das placas, os dígitos finais ou qualquer relação que viabilize um controle administrativo para o próprio recolhimento. Então, isso, inclusive, é uma questão mesmo de gerenciamento da administração tributária. Inclusive, nós vamos estudar pontualmente ainda nesse semestre com vocês. Vai ser nosso último encontro. Lá, especificamente na aula 9. Então, veja especificamente. Então, o importante da discussão aqui apresentada, pessoal, é o fato que no IPVA tem essa particularidade. A publicação do calendário de pagamento com inscrição para sua efetivação. Já temos por presunção clara que é um meio idôneo para notificar o contribuinte. Tenho as minhas ressalvas, mas está aí. Bem, mais uma vez, o IPVA é lançado de ofício no início da cada exercício, no artigo 42, e constitui definitivamente com a certificação do contribuinte para o recolhimento da ação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio do carnê ou a publicação de calendário de pagamento com inscrição para sua efetivação. Tá aí, meus queridos. Isso aqui é matéria de concurso, matéria de prova. Memoriza, bicho. Memoriza. Bem, tudo bem. Já esgotamos a análise da Constituição definitiva do crédito tributário para os créditos tributários propriamente ditos, né? Impostos, taxa, beleza. Mas e a dívida não tributária, pessoal? Eu queria lembrar para vocês que a receita pública ela pode ser originária e derivada. Não é uma classificação contábil, é uma classificação jurídica, justamente para a gente ter o apoio, o suporte, para entender as relações jurídicas que desencadeiam-se entre o fisco e o contribuinte. Bem, então, de toda maneira, a receita pública originária é quando o Estado ele não se vale do seu iuris império, seu direito de império, e decorre meramente do Estado ele agir como particular e ele, portanto, pessoal, ele contratando, ele desenvolvendo atividades com a própria máquina estatal e tendo, portanto, levantamento de recursos. É a situação, por exemplo, pontual de um imóvel ali parado e o município resolve fazer as reformas adequadas para viabilizar a alocação do bem, justamente para aferir receitas. Isso é uma receita pública originária. E o receitas públicas derivadas, pessoal, é o inverso. O Estado ele impõe a exação fiscal, ele impõe a arrecadação, ele impõe o tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, e instituída em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ponto, fecha aspas, artigo 3º CTN. Isso significa dizer que o tributo ele é cobrado de forma obrigatória. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. É uma receita pública derivada. Então nós estamos falando aqui agora de dívidas que não têm natureza tributária. E aí? Eu aplico o CTN para eles? Lembra da regra do FGTS? FGTS, pessoal, tem natureza tributária? Nós vimos que não. A mesma essência é o raciocínio daqui. E inclusive existe um normativo próprio para disciplinar a matéria. Vamos lá, vamos ler o artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932. Olha o que diz. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 5 anos contados da data do ato ou do fato qual se originarem. Pessoal, é interessante que muitas questões que envolvem essa matéria se resolvem por a mera memorização do prazo. O prazo, tanto decadencial como prescricional, é de 5 anos. E quiçá de interessante é que o mesmo prazo para as dívidas não tributárias é também de 5 anos. Mas, pessoal, existe uma peculiar anotação que é dada especificamente, eu não coloquei aqui, mas vou ler aqui para tá aqui, que reverbera a específica análise da incidência ou não do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais. Mas antes de eu falar desse dispositivo importantíssimo, eu vou dar uma lida na Constituição. Aliás, toma uma água, né? Porque santo não é de barro, não aguento. Não é fácil, desde manhã dando aula, mas eu adoro, gosto do que faço. Bem, nesse contexto de consequência, vamos aqui, pessoal,
ler pontualmente o artigo 146. Bem, o artigo 140, olha que legal, botaram justiça aqui, ó. Deixa eu ver se tá igual. E botaram em todos, gente, ó. Isso aqui deve ser vírus? Gente, que lance legal. Bem, gostei. Aqui, ó. Botaram a balança da justiça. Bem, tô gravando minha aula. Vamos lá. Então vou mostrar pra você. Bem, gente, mostrei aqui pra minha esposa a balança da justiça aqui. Legal, eu não tinha visto esse lance aqui, não. Bem, o artigo 146 da Constituição diz o seguinte: cabe à lei complementar, aí nós vimos aqui especificamente o inciso 3º, dizer o seguinte: estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Olha só, pessoal, não vamos esquecer a aula específica de competência legislativa tributária, em que reverbera a leitura do artigo 24, inciso 1 e o parágrafo 1º. E lembrar nesse sentido que, na esfera do direito tributário, temos que ter uma norma geral em matéria de direito tributário, que vai ser o que, gente? O CTN. E na mesma medida de consequência, o artigo 146, inciso 3º, ele ratifica a informação dizendo que tem que ser o que, gente? Uma lei complementar. E sabemos categoricamente que o CTN, desde a Constituição Federal de 67, né, passando pela Constituição Federal de 1969, que para o meu ponto de vista é uma emenda constitucional, mas a grande maioria dos constitucionalistas diz que é uma Constituição aquilo ali. Sequencialmente nós temos a Constituição Brasileira de 88, que é a Constituição Republicana Federativa, Constituição da República Federal do Brasil de 88, que traz a ideia categórica da redemocratização do país. Sequencialmente é chamada de Constituição Cidadã. Nesse sentido de consequência, ela nos apresenta mais uma vez que recepciona o Código Tributário Nacional. Formalmente ele é lei ordinária, isso aí é uma coisa imutável, mas materialmente ele ingressa no sistema jurídico como, gente? Como lei complementar. E aqui nos traz a seguinte informação: cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre o que, gente? Definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição. Então, pessoal, o IPVA está na Constituição. Ele não precisa estar no CTN. Isso significa dizer que basta o ente federativo competente, no caso o Distrito Federal e os estados, instituir IPVA que de boa pode cobrar. Bem, há dos respectivos fatos geradores, base de causa e contribuintes. É interessante observarmos que a lei complementar não fala de responsável tributário. Nós vimos isso na sala de aula, a responsabilidade tributária, e explicamos os motivos lá. Bem, a linha B diz o seguinte: obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência tributária. Veja pontualmente, pessoal, que toda a conotação que envolve prescrição e decadência tributária, e isso vai impactar, inclusive, nas causas de interrupção da prescrição, deve ser, pessoal, regido por quem, gente? Pela lei complementar. Nessa medida e consequência, volta aqui comigo. Então, o que acontece aqui? Qual que é a informação que você tem que ter? Essa legislação, ela pontualmente, ela normatiza aos créditos de natureza não tributária. E não pode, portanto, uma lei ordinária, mesmo sendo a lei de execuções fiscais, disciplinar matéria atinente ao que, gente? Atinente à prescrição, atinente ao lançamento. Tudo isso reverbero aqui indicado. Lançamento, obrigação, crédito, prescrição, decadência, a própria referência quanto fato gerador, base de cálculo, contribuinte, tudo isso não é toque para a tônica para a tônica da lei de execuções fiscais. Ela não tem nada a ver para trabalhar com isso. Agora veja, esse dispositivo, que você vai ver daqui a pouco comigo, ele se aplica perfeitamente aos créditos de natureza não tributária, porque não exigem lei complementar. Bem, então nesse sentido de consequência, pessoal, a matéria foi objeto de discussão nos tribunais. Mas, para tanto, vamos entender a polêmica. O artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 1980, ele diz o seguinte no seu artigo 2º caput: constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária. Na Lei 4.320 de 64, com as alterações posteriores,
que estatui normas gerais em matéria de direito financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, municípios e DF. O parágrafo 3º diz o seguinte: a inscrição que se constitui de um ato de controle administrativo de legalidade. Veja pontualmente, pessoal, que isso aqui reverbera que a autoridade administrativa ela realiza sim um controle administrativo de legalidade. Porque se o crédito tributário tem vício formal, ele não pode, portanto, pessoal, exigir aquela exação fiscal. E vimos pontualmente o artigo 173, inciso 2, que viabiliza, pessoal, aliás, vou explicar para vocês, confesso. Você vai ver daqui a pouco comigo que o dispositivo que viabiliza uma nova contagem de prazo decadencial. E aí vem uma polêmica doutrinária se é um prazo, se esse prazo decadencial gera uma interrupção, se gera, portanto, pessoal, sequencialmente, uma nova lógica de contagem de prazo. Enfim, tem toda uma polêmica que já nós vamos trabalhar com o maior prazer do mundo. Bem, pontualmente, então, a autoridade fiscal ela tem a obrigação ex legis de realizar o controle administrativo da legalidade. Será feita pelo órgão competente para apurar liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição. Aqui que a brincadeira vem. Para todos os efeitos de direito, por 180 dias ou até distribuição de execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. Se questiona, pessoal, se essa parte categórica aqui, ela se aplica, portanto, ao crédito tributário. E a resposta, categoricamente, é não. Aliás, a disciplina deixa bem clara a jurisprudência. Porque essa regra só valeria se a lei de execuções fiscais ela fosse o que, gente? Fosse formalmente uma lei complementar. E materialmente, de fato, uma lei complementar. Aliás, ela poderia até ser formalmente uma lei ordinária, mas desde que fosse materialmente complementar. E nem é uma das duas hipóteses. Vamos ver, portanto, pessoal, a decisão dos tribunais. Olha o que diz. A suspensão do lapso prescricional de 180 dias, previsto no artigo 2º, parágrafo 3º, somente é aplicável às dívidas de natureza não tributária. Em hipótese como as dos autos, em que se trata de execução de crédito relativo a imposto de renda, a matéria é regulada por quê, gente? Pelo CTN, no artigo 174. E o próprio dispositivo ele apresenta essas regras, gente. Olha o que diz pontualmente o artigo 174 do CTN. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve 5 anos contada a data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe. Então, as causas de interrupção da prescrição, elas não podem estar em lei ordinária. Tem que estar o quê, gente? Em lei complementar. E quais são elas? Pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. 2. Pelo protesto judicial. 3. Por qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. E 4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que imposte no reconhecimento do débito pelo devedor. Essas situações você deve pontualmente saber. Só a nível de curiosidade, porque eu já vi uma dessas questões que a gente fica resolvendo aí para fazer o treinamento. O protesto, pessoal, que interrompe o prazo prescricional é o judicial. É o judicial, tá? Veja, nós veremos pontualmente no próximo bloco de aula que existe a possibilidade acerca do protesto a nível da inadimplência por parte do contribuinte responsável quanto ao pagamento do tributo. Bem, mesmo que haja o protesto extrajudicial, ele não interrompe o que, gente? O prazo prescricional. Bem, vamos aqui dar seguimento, pessoal. Mais uma jurisprudência colaborando na nossa fala. Nesse sentido, em consequência, eu vou só ler destacado a parte grifada e sublinhada. Olha o que diz, pessoal. O prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar dívidas não tributárias é quinquenal, mas olha só, em observância ao que dispõe o artigo 1º do decreto 20.910 e 32, que é esse aqui, gente. Não tem nada a ver com o artigo 174. Professor, então como é que eu tenho que saber aonde se aplica o direito, a LEF em matéria tributária e a LEF em matéria não tributária? Bem, quanto à matéria não tributária, isso aí é indiscutível. Mas, pessoal, naquilo que for nos limites definidos no artigo 146, inciso 3º da Constituição e demais dispositivos correlatos previstos na Constituição, em que, nesse sentido pontual, vão transmitir a exigência de lei complementar,
aplica-se o CTN. Mas naquilo que não criar distorção, por exemplo, envolvendo essencialmente todo o processo judicial relacionado à execução fiscal, que é matéria, portanto, pessoal, inclusive de competência privativa da União, que é matéria de direito processual, essa matéria ela não vai impactar de forma negativa com o CTN e muito menos com a Constituição. Portanto, se aplica. Então, você vai perceber que são pontuais casos que vão reverberar, repristinar, ressoar uma análise pontual desse questionamento da compatibilidade ou não com o CTN, da compatibilidade ou não com a Constituição. Então, esse caso pontual é importante. Esse caso pontual é importante. Que, inclusive, nós temos aqui posicionamento. Então, não existe, pessoal, para o crédito tributário, essa suspensão aqui do prazo previsional por 180 dias. Só existe pontualmente para os créditos de natureza não tributária. Bem, seguindo o barco, vamos lá. Bloco de anotações, mas não parou não. Vamos em frente. Pessoal, vamos supor pontualmente que haja uma morosidade. Aliás, eu não posso nem supor, porque realmente é demorado mesmo o processo. Bem, diante da morosidade do judiciário, isso pode impactar negativamente para o fisco, pessoal? Para o fisco? Evidentemente que não. Então, a morosidade quanto ao processo judicial, em especial na execução fiscal, não pode comprometer o fisco, pessoal. E isso está claramente expresso na súmula 106 da STJ. Em especial a atenção aos fenômenos da arguição, da prescrição e da decadência. Veja a súmula, pessoal. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição, da prescrição ou da decadência. É interessante observarmos, pessoal, que o CPC ele traz uma seguinte redação importante. Olha só, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida pelo juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Veja que tem que se compatibilizar este dispositivo com o artigo que, gente? Com o artigo 174. Esse aqui. Em hipótese como a dos autos em que se trata de execução de crédito de imposto de renda, a matéria é regulada pelo artigo 174. E 174 do CTN apresenta, portanto, as regras quanto à interrupção da prescrição. Bem, feito isso, pessoal, não tem mais nada não? Então, pessoal, feito isso, vamos partir para o próximo bloco, analisar a decadência e a prescrição. Para assim analisarmos as situações que envolvam a suspensão, a exclusão e a extinção do crédito tributário. Porque a parte de Constituição já está de bom tamanho. Só lembrar pontualmente, pessoal, que no que tange especificamente a prescrição e a decadência, são, pessoal, hipóteses de extinção do crédito tributário. Então, só passar aqui uma pincelada, gente, porque eu faço a videoaula assim, toda direcionada, sem fugir do assunto. Perfeito, gente, graças a Deus. Então, muito obrigado à presença de vocês, tá? Desejo, sinceramente mesmo, eu desejo mesmo, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? E você que está aí na luta, no seu trabalho, na sua faculdade, né? Aliás, estamos em pandemia, né? Mas você está aí online assistindo minha aula, faz favor. Mas, bem ou mal, muitos brasileiros já estão voltando a trabalhar. Que seu dia de trabalho seja abençoado, meu amigo, tá? Quero que você seja uma potência na vida. Te desejo sorte, te desejo felicidade. E, nesse sentido de consequência, se possível, peço que você compartilhe para o maior número de pessoas interessadas. E se valer a pena a nossa aula, eu te peço que deixe o seu like, tá bom? De toda maneira, bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.